Belezinha, vamos lá então, vamos bater um papo aqui muito sério sobre a questão de contratação de tráfego pago, de gestor de tráfego pago. Se você está chegando aqui, se é a primeira vez que você está no meu canal, que você viu um vídeo meu, saiba que nesse momento não tem edição, não tem vinheta, não tem nada, não tem corte. Isso aqui é um vídeo 100% raiz, tá? Para entregar para você do conteúdo da melhor forma possível. Esse vídeo ele contempla é, as principais informações que eu considero, tá, para essa parte de contratação de gestor de tráfego, com toda a experiência que eu tenho, com tudo que eu já acumulei aí ao longo dos anos, né? E o foco aqui não é falar sobre mim. Se você quiser saber quem sou eu na fila do pão, aqui na descrição do vídeo tem um link para uma página sobre. Você vai lá para o meu site e você vai ver direitinho minha formação, minha experiência, empresas que eu já atendi, entre outras coisas, ok? Ponto importante é o seguinte, esse vídeo ele serve não somente se você está pensando ou necessitando de fazer contratação de um gestor de tráfego pago, mas serve também para a contratação de outros profissionais dentro do digital, tá? Então, social media, editor de vídeo, desenvolvimento de sites, né, automações. Então, essas informações aqui, elas com certeza vão servir para você, para outros potenciais também profissionais que você eventualmente possa vir a contratar, ok? Eu desenvolvi um mapa mental só para delinear as informações aqui. A versão dele em PDF vai estar também aqui na descrição do vídeo para você poder baixar, tá? Não tem nenhuma pegadinha, o conteúdo é gratuito, não quero nem o seu e-mail, é só você clicar aí e você vai ter acesso ao conteúdo em PDF de maneira fácil e simplificada. Belezinha? Então vamos dar sequência. Eu vou aqui agora deslocar a minha cena para que a gente possa passar pelos tópicos aqui do nosso mapa mental. Um outro detalhe é o seguinte, aqui na descrição do vídeo vão ter também os timestamps, tá? Que são os tempos cronometrados, onde a gente vai falar sobre cada tópico desse aqui. Então, se você tiver um interesse em pular em alguma coisa, pode ir abaixo e fique à vontade, tá? Disclaimer, uma observação geral que eu preciso fazer, tá? Ativos digitais. Então, no seu negócio aí, você não tem uma máquina, você não tem um servidor, você não tem um computador, você não tem uma mesa que você atende as pessoas, né? São ativos seus. Por quê? Porque eles servem de substância para que você consiga vender, para que a sua empresa consiga faturar, tá? Então, tanto que você tem essa máquina, esse computador, esse equipamento, que são ativos para que você possa atender, né? E eventualmente vão servir se você vier a vender o seu negócio como aspectos de valorização do seu business, tá? Os ativos digitais são a mesma coisa. Eu não sei se é por causa da minha bolha, mas eu vejo pouquíssima gente falando no Brasil em função disso, tá? É, Se eu não me engano, eu escutei isso foi do Flávio Augusto. As empresas geralmente elas têm três destinos: ou elas quebram, ou elas, né, sobrevivem com lucro bom, ruim, enfim, e são herdadas por outras pessoas, ou essas empresas são vendidas. Então, uma certa parte, né, de vocês estão interessados em revender, passar esse negócio para frente. Então, sim, considere que site seu, fanpage do Facebook, histórico de dados, base de Web Analytics, pixel, tags que você populou ao longo do tempo, públicos que você acumulou, tá? A sua estrutura de tracking, de marcação dos eventos, atribuição, né? Retorno para as fontes de tráfego pago dos leads que você capturou, para otimização de campanha, enfim. Todos esses itens eles são ativos e quando você for vender o seu negócio, obviamente esses ativos podem pesar, podem ser calculados em função do valuation, vamos falar assim, da sua empresa, porque a internet não vai retroceder, a tecnologia não vai retroceder, tá? Então, se uma pessoa for comprar a sua empresa e ela vê que você tem uma infraestrutura digital sólida, estrutura de aquisição de cliente, campanhas de tráfego com histórico, né? Você tem um site bem estruturado, seguro, tá? Então tudo isso aí vale com certeza absoluta como ativos do seu negócio. Então isso aqui é um disclaimer super importante, né? Eu só preciso reforçar isso aqui para que você entenda que o nosso papo aqui ele realmente é sério, belezinha? Então aqui nós vamos falar sobre esses processos, tá? Em contratação e toda a minha experiência em função dos principais aspectos, porque esse vídeo aqui poderia ter horas, tá? Cada tópico desse aqui poderia ter muito mais informação aqui dentro, mas eu tentei secar o máximo possível. Então, primeiro, né, você fez uma pesquisa no Google aí na sua região, procurando gestor de tráfego, ou você recebeu indicação de alguém, né?
dê uma olhada nas redes sociais dessa pessoa, né? Verifique, eu julgo isso aqui muito importante, ter uma ficha no Google. Essa empresa, essa pessoa tem uma ficha no Google, tem avaliações de gente lá, tem um site, esse site está funcionando, ele está quebrado, tem depoimentos de clientes nesse site dessa pessoa, tá? O que essas pessoas estão falando? Essas avaliações, elas são recentes? Ou você está fazendo uma busca em 2025 e a última avaliação que essa pessoa recebeu foi em 2024, 2023, né? Considerando que a gente já está aqui passando do meio do ano. Esquisito, não é isso? Né? Então, busque referências. Né? Tem muito maluco na internet para querer pegar o seu dinheiro e sumir. Tá? Então, busque referência dessas pessoas. Belezinha? E aí, eventualmente, até que você esteja, mesmo se você estiver utilizando alguma ferramenta com inteligência artificial, para você fazer essa busca, o sistema vai lá, né, varre os dados e te fornece esses links, dê uma olhada um pouco mais a fundo, até mesmo para você marcar a reunião com essa pessoa com um pouco mais com menos risco de você, né, simplesmente estar ali perdendo o seu tempo e etc. Belezinha? Então, você foi lá, recebeu uma indicação, fez uma pesquisa no Google, você analisou algumas possibilidades e aí, beleza, você selecionou os potenciais profissionais com os quais você vai ter uma reunião, você vai entrar num processo de negociação. O que você tem que analisar? Quais são os principais pontos que você tem que analisar? Tá? Primeiro, desconfie de promessas miraculosas. Tá? Eu não sei se você eventualmente trabalhar com nicho black aí, coisas de emagrecimento agressivas, apostas, né, jogo do tigrinho, etc. Tá? Eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de mercado, então assim, coisas boas levam tempo, tá? Por mais que você tenha dinheiro para contratar um gigante do mercado de tráfego pago, vamos supor que esses caras ainda pilotam o computador fazendo o tráfego direto para alguém, né? Se você pudesse pagar essas pessoas, bancar esses profissionais, por mais que você pegue aí Thiago Tesman, Pedro Sobral, Lucas Renault, né, Bárbara Bruna, para trabalhar direto, específico na sua conta de anúncios, vai ter uma curva de aprendizagem, não tem como. Essa pessoa vai ter que acessar a sua infraestrutura, né, verificar os seus dados, o seu produto, a sua oferta, quais páginas você está trabalhando para direcionar as pessoas no pós-clique do anúncio, ver se a sua conta tem dados retroativos, analisar o que você fez no histórico, ver o que deu mais certo, adaptar uma estratégia, e aí sim, a pessoa, quanto mais experiente ela é, quanto mais dados ela já viu, mais ela consegue organizar uma infraestrutura, um planejamento para rodar seu tráfego e você ter mais resultados mais rápido, sem dúvida nenhuma, tá? Mas tudo tem uma curva de aprendizagem. Então, essa questão de, vou triplicar, vou dobrar o seu faturamento, né? Nananã, né? Tenha cuidado, belezinha? As coisas não são simples assim. Senão, tava todo mundo rico, não é isso? Então, tenha atenção com promessas muito fortes. Segundo aspecto para você analisar no processo de negociação. Essa pessoa está plotando, ela está te apresentando um fluxo de dados que faz sentido, né? Tem ali você entrando, fazendo um onboarding, né? Coletando seus dados, o que ela vai fazer primeiro, o que ela vai fazer depois. Tem uma lógica de execução de etapas, tá? Se já na negociação, essa lógica de como ela vai fazer, o que ela vai te entregar, como que ela vai te apresentar, se isso já começar frouxo, você vai ter problemas aí, belezinha? Fique muito atento na questão de honestidade. Aqui poderia ter vários tópicos, mas eu coloquei principalmente 3. Primeiro, a pessoa está deixando claro que você vai ter também a sua parte e trabalho nisso aqui. Porque o que acontece? Quando você faz a contratação de um profissional de tráfego pago, existe também a sua demanda de trabalho, as suas responsabilidades, né? Ou então da sua equipe, de toda maneira, tem a carga de trabalho da contratante. Seja para a parte de produção de conteúdo, desenvolvimento de criativo, atualização de banners, comunicação, né, das ofertas, enfim, do conteúdo de texto ou a ideia que vai estar embutida nos anúncios. Então, assim, não existe isso de, vou contratar um gestor de tráfego aqui e agora, poxa, deixa na mão dele, deixa rolar, eu vou ter ali gradativamente 10, 15, 20, 30% de mais de vendas ao mês e tá tudo certo, tudo resolvido, né, a conta fecha. Não é assim. Então, é importante ter essa integridade, né, como profissional, de falar assim, olha, tudo bem, mas tem essa parte aqui que é sua, eu vou precisar desse material, eu preciso ter esse acesso, isso aqui precisa estar pronto, olha, a sua empresa ela não tem uma página desse produto aqui, dessa solução. Vai ter que desenvolver, né? Você tem desenvolvedor, você tem um dev na sua empresa, não vai ter que contratar, então isso aqui é um custo adicional que eu tenho que considerar. Então tudo isso aí tem que ficar muito claro para ambas as partes, belezinha? Outra coisa, tá? Essa pessoa com a qual você está negociando, ela demonstra um interesse genuíno sobre a sua empresa,
na exclusividade que você tem, na região que você atende, com o produto que você trabalha, com característica, com desejo, com necessidade do seu público consumidor? Porque uma coisa que eu vejo muito, tá, é que, principalmente o pessoal de agências de tráfego pago, agências de marketing digital, etc., eles querem pegar todo mundo e colocar numa esteira só. Todo mundo, empresas diferentes, né, questões regionais, questões culturais, questões de oferta diferente, quer colocar todo mundo na mesma esteirinha, né, naquele processo fordista. Para quê? Para ganhar volume, né? Para tentar espremer o suco ali dos funcionários e poder faturar mais e, enfim, fazer mais dinheiro. Não estou julgando se isso é certo ou se isso é errado, mas na minha experiência prática, isso não tende a performar bem, belezinha? Por mais que fosse uma empresa sua. Poxa, não, Felipe, eu tenho um ambiente que a gente trabalha com procedimento estético lá em Fortaleza e dá muito certo, a gente validou isso aqui e eu vou abrir uma outra unidade em Florianópolis, em Belo Horizonte, né? E aí em Goiânia. E aí eu vou copiar e colar a mesma estrutura e vai dar certo, né? É fato, isso aqui é a fórmula, vai bombar. Não é assim que funciona, tá? Não é porque você tem uma estratégia que performa numa certa região e você vai, né, trabalhar isso com uma outra região e você vai ter os mesmos resultados, por mais que os procedimentos ou o modelo de negócio seja muito parecido, não é assim que funciona, belezinha? Então cada negócio, por mais sutil que seja, ele tem a sua especificidade, isso tem que ser considerado, tá? Afinal de contas é a valorização no trabalho com o seu dinheiro, com o seu investimento. Outra coisa, na prática, que é muito prática, muito campo de batalha, evite contratos longos. Por quê? Existe uma chance de você não ficar contente com a prestação de serviço, né? Da pessoa te enrolar, demorar a te responder, não entregar o que ela prometeu e tudo mais. Então, quando você vai fechar um contrato com uma empresa e você já começa com um contrato de 12 meses, você pode ficar preso mais 10, mais 11, mais 9 meses com uma parceria merda, fraca, ruim, né? E aí você, poxa, não deu a atenção que deveria ter dado ao contrato, tem uma cláusula lá de rescisão, a conta não fecha, você está apertado financeiramente, você não pode abrir mão desse dinheiro agora, e você fica preso naquilo. Então, eu aqui na prática, tá? E não necessariamente é porque eu tô certo ou a minha empresa faz da forma correta de maneira nenhuma, mas a gente faz um contrato inicial aqui de 3 meses. 3 meses. E eu já ouvi de muitos outros profissionais, né, que também prestam serviço, né, junto com o eixo de tecnologias que eu trabalho, e falam que não, Felipe, é impossível trazer resultado para um cliente de maneira sólida em 3 meses, e eu discordo fortemente, é sim possível. Você tem 90 dias, tem a verba que foi negociada, né, tem ali a comunicação, tem a rede social, tem a infraestrutura que você viu, 90 dias dá sim para trabalhar, belezinha? E aí, né, não deu certo, poxa, não ficou bom, você consegue sair daquilo de maneira mais fácil, mais leve, mais fluida, tá? Então evite contratos longos de início, até você pegar uma confiança, ver como que essa empresa trabalha, como é que vai ser o relacionamento e tudo mais, belezinha? Desconfie de preços extremamente baratos, né? Nós pagamos impostos, nós emitimos nota fiscal, nós temos aí uma série de despesas, assinaturas, né, contas. Então, quando você vê uma oportunidade muito barata, alguém querendo te vender uma coisa muito barata, geralmente é porque ela quer te colocar numa lista de execução de serviço merda, igual deu o exemplo aqui, né? E te atender mal, e demorar para te dar retorno e tal. Então, cuidado com essa questão barata demais. E lembrando que existe a grande chance dessa pessoa ser aventureira, né? Tá tentando, tá brincando com o seu dinheiro. Então, assim, não faça isso. E, eventualmente, que é bom a gente lembrar, existe essa separação entre a verba de contratação do gestor, né, ou da empresa de gestão de tráfego, e a sua verba e o seu investimento na ferramenta, no que você efetivamente vai pagar em anúncios. Então, quando você soma esse investimento por mês, pode ser que isso fique muito pesado, dependendo de onde você está, do momento do seu negócio. Então, um conselho que eu dou aqui é, se você está com um budget, com um orçamento muito baixinho, vai para uma plataforma de freelas, como a Workana, porque lá vai ter muita gente começando, muita gente com sangue no olho, querendo fazer acontecer e tal, e disposta a abrir mão para ter casos de trabalho, né, para ter os primeiros clientes. Então, nesses ambientes, você consegue contratar profissionais eventualmente relativamente bons, com um preço muito bacana, e aí você também tem um próprio ecossistema da plataforma, porque como ela morde, como ela come uma parte do seu investimento, né, como comissionamento, ela tem lá os meios e as formas dela tentar proteger você, tanto quanto também proteger, né, o profissional. Existem pessoas que eventualmente podem estar mal intencionadas de ambos os lados, então você também está protegido, vamos falar assim, entre aspas, de pessoas que eventualmente podem tentar agir com má fé. Belezinha? Então, né, tá com um orçamento muito apertado, cogite ir para
plataformas de contratação de freelas. Não é que lá você não vai ter problema, né? Mas fica uma condição melhor, belezinha? Durante o processo de negociação, verifique se vocês vão conseguir manter, estabelecer uma regra, uma meta, o que vai ser alcançado como resultado, tá? É muito importante, eu até coloquei aqui no final, ó, que vocês tenham uma régua para medir a viabilidade da parceria, né? Se vocês vão renovar contratos, se vocês vão continuar trabalhando juntos, é imprescindível. Eu até coloquei alguns exemplos, né? Ou seja, você tem uma operação comercial robusta, você tem muita gente no atendimento, né? Eu trabalhei recentemente num caso de um call center de uma empresa, ela vende, enfim, processos lá de seguro e tudo mais, e eles estão notando que a performance da estratégia de reaching, né, de alcançar potenciais clientes por call center, 0303, né, tá caindo muito, né, tá perdendo muita eficiência. Então você pode ir para a rede social, veicular anúncios, e trazer gente em volume. Você pode ser mais agressivo na comunicação do anúncio, você pode colocar ali aspectos mais abrangentes, para você conseguir pegar um público mais amplo e trazer um volume grande de contatos, porque você tem uma equipe comercial muito bem treinada, né, e gente, tecnologia para poder estar fazendo esses atendimentos em volume. Ou não, Felipe, não, eu não tenho muita gente no comercial, eu mesmo que atendo os clientes no WhatsApp e tudo mais, então, opa, peraí, né, o bom resultado para você não é só gerar volume de lead, você precisa, né, o gestor de tráfego que vai trabalhar contigo precisa de uma atenção muito forte em qualidade dos contatos, né? Então, são aspectos um pouco diferentes. Ah, não, eu tenho uma loja, eu tenho um e-commerce, e a minha questão é venda, a gente tem que faturar tanto, o break-even é aqui, a gente pode ter esse CAC, esse custo de aquisição de cliente, tá? Isso é uma outra história, né? Ah, não, Felipe, eu vou abrir uma loja agora, então eu quero mais gerar visibilidade, imprimir bastante visualização digital do meu produto, do que a gente vai estar comercializando, né? Do que a solução é para quem, isso é uma outra realidade. Ah, não, eu quero, Felipe, eu vou distribuir esse vídeo aqui, eu quero acumular pessoas que visualizaram esse vídeo e depois eu quero fazer uma oferta específica só para esse pessoal. Então tem N cenários aqui de estratégias, tá? E aqui eu estou falando na sua língua, porque se eu estivesse falando com um profissional da área de tráfego pago, e quem estiver me escutando que for gestor vai entender, que nós temos aqui métricas diferentes, né? KPIs diferentes, que a gente vai seguir como norte de performance. Belezinha? Então tá muito bem alinhado o que você quer e o que você entende como bom resultado para que o seu gestor possa implementar uma estratégia em função disso e para que vocês consigam se entender com qualidade aí nas reuniões mensais, quinzenais, semanais e etc. Beleza? Então esses são os principais pontos para você observar no processo de negociação. Outro aspecto importante, prefira CNPJ, tá? Por quê? É fácil abrir um MEI. Ter um MEI aberto, ter um CNPJ, conseguir te emitir uma nota fiscal, além de tudo, né, é uma forma de demonstrar comprometimento no business que essa pessoa está subindo, né? Tem a questão de contrato, um contrato PJ para PJ, ele tem certos aspectos positivos em função de um contrato PJ para pessoa física, tá? Então, assim, eu aconselho que você busque pessoas que sim tenham um CNPJ e consigam te emitir uma nota de serviços digitais. Belezinha? A questão do contrato, eu expliquei agora há pouco sobre a questão do tempo de contrato e etc. Fique muito atento, realmente tire o tempo para você ler e revisar o seu contrato. Porque afinal de contas é o seu investimento, é o seu dinheiro. Né? Então, assim, não olhe o contrato de qualquer jeito. Se você tiver um jurídico, encaminhe para que isso seja analisado e potenciais pontos de observação sejam elencados. Né? Mas rescisão, abandono de serviço, tratamento de segurança com os seus dados, acesso aos seus ativos digitais, igual eu já falei, né, já deixei claro aqui. Então, opte por empresas que tenham, no mínimo, né, poxa, um MEI e te apresentem um contrato de prestação de serviços. Belezinha? Isso aqui é um dos principais pontos desse vídeo. Eu estou, neste exato momento, tratando com um cliente grande. Ele teve 2 contratações de gestor de tráfego pago, assim, né, de empresas. A primeira empresa montou uma estrutura para ele, eles cancelaram o contrato, entrou uma outra empresa. Os caras que entraram depois não tiveram esse interesse de saber, tá, você já teve experiência anterior, o que foi feito, como foi feito, não. Os caras subiram uma outra estrutura, colocaram para rodar do mesmo jeito, então o cliente me procurou com certos problemas, tudo bem, mas eu fui verificar, ele está com infraestruturas duplicadas, e esse cliente por si só, ele não tinha os acessos. Né? Então olha que loucura, né? Subiram 2 estruturas para ele
E ele não tinha acesso nas contas, né? Aqui eu estou falando principalmente da parte de Google. Então o que acontece? Tenha isso sempre em mente. Você vai contratar, é o seu sobrinho, é o estagiário, é o freelancer da Workana, é uma empresa que eu achei no Google Meu Negócio. Todos os ativos têm que ser feitos através do e-mail profissional da sua empresa, tá? Tudo é seu. Você está pagando um prestador de serviço que, né, ele vai entrar, vai configurar, vai gerenciar, vai acompanhar, vai te atualizar, mas os dados que estão sendo comprados são seus. A infraestrutura digital ela é sua, tá? Então, por favor, por exemplo, o Meta Facebook, onde a gente precisa para anunciar ainda ter um perfil pessoal ali, é importante que seja um perfil pessoal seu, né? Da sua esposa, se for o caso, ou de um sócio que você tem uma documentação e um escopo jurídico para que, né, aquilo seja feito. Tá? O que eu vejo disso aqui é brincadeira, né? E já tem alguns anos que eu vejo os mesmos problemas. Empresas de pequeno, microempresas, médias empresas, empresas que faturam acima de 100 mil reais por mês. Né? Isso é muito comum a gente ver esses problemas. A gente começa a prestar o serviço, tá, como é que estão os seus ativos? Como é que é a sua infraestrutura digital? Né? Aí não sabe onde que está a conta, não sabe em que e-mail comprou o quê, né? Ou gerou o cadastro aonde. Então fica isso tudo aqui solto. E o principal, né? Talvez com pessoas que criaram contas e veicularam e que você perde o contato. Ou as pessoas, por má fé, não querem te responder. Aí você tem que entrar com protocolos de transferência compulsória, né, de propriedade. Então isso aqui gera um transtorno muito grande. Então tenha sempre em mente, a pessoa vai prestar serviço comigo, né, ela vai me entregar aquilo ali, a gente chegou naquele ponto dos entregáveis, etc., de preço, tá tudo certinho. Acompanhe, pergunte, né? A gente vai precisar criar alguma conta? Eu vejo muito agora um movimento muito positivo de empresas criando um canal no YouTube, pet shop, pessoal da parte de psicologia, pessoal da parte de engenharia. Excelente, o canal do YouTube ele é um baita ativo. O meu canal no YouTube aqui ele é muito bom para minha visibilidade, né? Apesar de eu ainda estar com poucos inscritos, mas eu já fechei negócios aqui. Então é excelente, tá? Eu vou fazer anúncios na rede de pesquisa do Google, ou display, ou eu vou estar fazendo uma conta no Google Search Console para verificar a questão de SEO do meu site, vou trabalhar Web Analytics, vou trabalhar Tracking, vou trabalhar o perfil da minha empresa no Google, Google Meu Negócio, tá? Então sempre contas de e-mail seu, tá? Ou de alguém de extrema confiança dentro da sua gestão. Até dashboard. Coloquei aqui o exemplo do Looker Studio. Dashboards são aquelas planilhas visuais com dados, com acessos, com gráficos, etc., onde você consegue ver ali volume de acessos na sua loja, talvez algum dado de anúncio, talvez um volume de cadastros, volume de compras, faturamento. Então, mesmo que a pessoa utilize a tecnologia do Google Looker Studio para desenvolver seu dashboard, se você está pagando o desenvolvimento dessa dashboard, ela é sua, tá? Então, faça numa conta Looker Studio, que é uma tecnologia Google, proprietário de um e-mail seu, tá? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu não tenho, né? Isso aqui é extremamente importante, belezinha? Não tem outra forma, né, de eu enfatizar isso aqui mais. Então, fique muito atento, porque quando você já tem uma base de dados, ou quando vocês vão entrar e desenvolver essas contas aqui juntos, fique muito atento no seguinte aspecto, né? O acesso ao administrador ele é muito grave, ele é muito, 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 muito delicado. A pessoa talvez ela acesse a sua conta. Você coloca ela como ADM, ela tem o mesmo nível de acesso seu como proprietário. Ela pode inclusive te tirar do acesso, tá? Da conta, deletar a sua conta. Então assim, muita atenção. O ideal é que você seja sempre o perfil dentro do sistema do seu ativo proprietário e você insira aquele prestador de serviço como um gerente, por exemplo. E aqui tem vários detalhezinhos, várias nomenclaturazinhas que eu não vou entrar em detalhe aqui, tá? Eu só preciso que você questione isso aqui, por exemplo, se você vier a fazer a negociação e, enfim, entrar com o serviço aí nesse aspecto na parte de tráfego pago, belezinha? Saldo das contas de anúncio. Outra coisa extremamente importante, eu já vi isso aqui, infelizmente, muitas vezes. A pessoa, às vezes, ela te faz um pacotão fechado, né? Então, opa, você vai me pagar aqui, só que é conta de padeiro, né? Não presta atenção no número que não é relevante. Mas você vai me pagar aqui R$500 para gestão de tráfego, e mais R$1.000 para a gente colocar em anúncios, e aí eu te dou um bônus de R$200 de publicidade, entende? Só que você me passa esse dinheiro todo e eu tomo conta aqui para você. Não faça isso. A sua verba de investimento nas plataformas de tráfego pago, né, no Pinterest, no Taboola, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem que ser um método de pagamento seu e tem que estar cadastrado direto no sistema de veiculação dos anúncios, tá? Geralmente as pessoas são desonestas nessa questão, elas misturam contas, elas jogam verbas de clientes para outros clientes, para tapar buracos, enfim, isso é uma bagunça, tá?
Então exija que e observe se o saldo de investimento nos anúncios saia de um método de pagamento seu. Isso não vai na mão do seu prestador de serviço. Belezinha? Importante, tá? Importante. Então, todos os ativos devem pertencer à sua empresa. Isso, a gente passou por isso aqui agora. E nós estamos já na parte de conclusão. Exija ou delegue documentação. Acabei de falar sobre isso agora. Quem criou essa conta mesmo? Qual que foi o e-mail? Quem que tem um acesso? É o fulano, é o ciclano? É brutal o tanto que isso é comum, tá? Eu, novamente, né, com outro cliente, com outro segmento, a gente está passando pelo mesmo problema. Então, documentação, gente, quando eu falo documentação, não é nada complexo, não. Talvez é simplesmente um Google Docs, onde você tem lá, cara, eu tenho essa conta na Staple, eu tenho essa conta no Facebook, isso aqui está no perfil de fulano, esse aqui é o e-mail, fulano criou essa conta, eu tenho um GTM, a gente tem um container web, um container server, esse aqui é o ID, eu tenho autenticação de 2 fatores. Muito importante você ter autenticação de 2 fatores, tá? Qualquer pessoa que for trabalhar nas suas contas digitais, seja terceirizado, seja colaborador direto, tá? Sempre observe autenticação de 2 fatores, tem que estar habilitada. Então a gente tem ali talvez as chaves de recuperação. Tudo isso tem que estar no local que você saiba, que você tem acesso. Aí, é claro, isso pode ficar no seu computador pessoal, você pode criar uma cópia desse documento e colocar num pendrive para ficar no hardware, né? Tem várias formas de você fazer. Isso aqui não é sobre segurança de dados. Mas tenha essa documentação, essa organização de acessos, né? Do que está, onde, quem que criou, quem é responsável pelo que, etc. Isso é fundamental. Por quê? Deu um problema, a gente sabe onde vai, a gente sabe quem perguntar, né? A gente precisa talvez, igual a gente teve recentemente, não sei se você ficou sabendo, uma notícia de vazamento de dados de acesso aí em tecnologias do Google e etc. Então, a gente vai precisar redefinir as senhas por questão de segurança. Tá, mas quando eu vou redefinir a senha, o que acontece? Eles me pedem a senha anterior. Aonde que tá essa senha anterior? Aí talvez você não sabe, não deixa pra lá. E aí vai acontecer uma fatalidade, sua conta é hackeada e etc, tá? Então, documentação, ela tem que existir. Eventualmente, quem é responsável pelo quê, né? Os IDs, igual eu coloquei aqui, os e-mails, os links, tá? Isso tem que estar centralizado em algum lugar, obviamente seguro, e não é numa pasta no Google Drive compartilhada com um monte de departamento, não. Essas informações são extremamente sensíveis, né? Então, muita atenção sobre isso. E aqui dei o exemplo, né, de documentação sobre a questão de site, acesso a FTP, servidores, se você trabalha, né, com automações, VPS, quando a gente trabalha com tracking, né, com essa parte de mensuração e marcação de eventos, atribuição de eventos, né, de compra, de cadastro, de lead, de baixar material disco digital, de tempo de visualização de vídeo, taxa de engajamento com página de destino, todos esses termos que a gente trabalha, tá? Quando a gente começa a ter erro em problema, em sistema, em EMQ, uma outra história, tá? A pessoa, o profissional que vai estar trabalhando contigo, quando você tem uma documentação, ele consegue com mais facilidade visualizar aonde que pode ter o erro. Ele entende a lógica do que já está pronto por trás com mais rapidez. Belezinha? Quem é da parte de programação aí vai entender muito bem do que eu estou falando. Então, exija de quem está te prestando o serviço a documentação daquilo, ou então delegue para alguém. Né? Talvez você tenha ali um funcionário, um gestor, um gerente de departamento que vai estar acompanhando aquele processo mais de perto. Exija que ele acompanhe muito de pertinho ali e faça alguma documentação registrando ali esses dados. Tá? Muito, muito importante. Principalmente para questão de segurança e para resolução de problemas. E outra coisa, né, que também é um clássico, você contratou o gestor, né, e aí você delarga, você deixa, você não cobra, não existem essas reuniões, você não tem um acompanhamento de perto, você não busca identificar se realmente esse investimento está fazendo sentido para você, né? É um relacionamento que está fadado ao fracasso, é só uma questão de tempo, tá? Então, aqui, ó, a empresa que está te prestando serviço, o gestor de tráfego profissional, ele precisa te retornar com frequência os principais resultados. Quando a gente trabalha com tráfego pago, a gente gera vários dados, várias métricas diferentes, né? Algumas são absolutamente desnecessárias. Então, lá no início do vídeo, né, um pouco antes do vídeo, que eu te falei para você alinhar muito bem com o seu gestor, o que é o resultado, né? Com qual régua vocês vão medir a qualidade da parceria, é justamente a partir dali, a gente chama de métrica primária, é que o gestor vai definir a métrica principal e as demais de acompanhamento por ordem, né, de relevância dentro dos dados que são comprados e que são adquiridos através do investimento em tráfego pago. Então, cobre esses resultados, você precisa entender o que está acontecendo. Né?
é importante que você identifique impactos reais no seu negócio. Igual eu estou explicando, né? Eu já atendi múltiplos segmentos, poxa, de clínica, de odontologia, a açougue, a engenharia civil, a arquitetura, a vários segmentos. Então, às vezes, fica difícil da gente mensurar, né, esses resultados com tráfego pago. Mas, poxa, não, o volume de visitas presenciais na loja aumentou. Poxa, não, eu verifiquei aqui que o número de ligações telefônicas aumentou. O pessoal tem pedido mais lanche, né? Então você vai verificar ali, mesmo que com dados brutos do seu negócio, que as coisas estão tracionando, que as coisas estão acontecendo. Então você, como contratante, como dono da empresa, você precisa pegar esses dados digitais do relatório de tráfego pago, pegar os dados reais do seu business. E aqui, novamente, eu poderia falar muita coisa, de muitas formas de análise diferente, de como coletar esses dados, etc. Mas você precisa cruzar essas informações, né, e verificar se a conta está fechando para você ou não. Belezinha? E sempre que vocês tiverem essas reuniões de feedback, semanal, quinzenal, mensal, né, compartilhe o seu olhar. O que você está achando sobre aquilo? O que você acredita que pode ser melhorado? Né? Eu até coloquei aqui, ó, se o gestor de tráfego que você contratou, se a empresa que você contratou tiver mesmo seriedade e profissionalismo, ela vai te dar um feedback nessas reuniões falando o que ela acha que pode ser melhorado. Né? Questão de atendimento, questão de WhatsApp, questão de tempo de resposta, questão de, sei lá, embalagem de produto, implementação de algum tipo de cartão fidelidade, cashback. Então ele vai te dar ali possibilidades de você trabalhar para que vocês tenham ainda mais resultados. E aí, se você ignorar isso, você está deixando de fazer a sua parte. Aí você não vai ter um bom resultado. E aí você vai tender a culpar a empresa que você está contratando. E você não deixa de observar que parte dessa culpa também é sua. Igual eu falei lá no início também, lá no processo ainda de negociação, verifique se essa pessoa está deixando claro para você que você também vai ter a sua carga de trabalho. Belezinha? E quando, né, vocês estiverem tendo esse bate-papo, tenha sempre em mente que ninguém entende do seu negócio melhor do que você. Então a sua visão na estratégia que está sendo feita, o que pode ser melhorado, onde que vocês podem ali, talvez redirecionar uma rota se os resultados estiverem ruins, essa sua visão como dono do negócio, né? Você é o que passa mais tempo ali, você que viu mais coisa, de dado, né, coisas positivas e coisas negativas, etc. Então é imprescindível que vocês remem juntos, né, nessa direção, belezinha? Então, cobrar o retorno sobre esses dados que estão sendo comprados, identificar os impactos reais, dinheiro no bolso, a conta tem que fechar. Nessas reuniões, a absorver o que esse profissional vai estar te falando. E, é claro, dentro das suas condições de investimento, de infraestrutura, de gente disponível, buscar fazer essas implementações, essas melhorias. Ninguém entende melhor do seu negócio do que você mesmo. E aqui também outra dica para a gente fechar, de ouro: opte por empresas que vão estar dentro do contrato do escopo de prestação de serviços, sempre trabalhando com 30 dias de aviso prévio. Então, por exemplo, aqui onde eu trabalho, né, a minha empresa, a minha lógica de funcionamento é o seguinte: você vai pagar como se fosse uma academia. É um pagamento que a gente chama de upfront. Então você vai entrar, a gente fechou, contrato, autorizou, assinou, pagamento, e aí a gente sempre tem 30 dias na frente, entende? E talvez eu noto que nem todos os empresários, gerentes e gestores, né, das empresas têm essa visão, que esses 30 dias eles são preciosos para troca de bastão. Né? Se eu for desligar de uma agência e entrar em outra, se eu for sair de um freelancer e jogar um jogo mais profissional, contratar uma empresa mais consolidada e etc., ou não, já aconteceu comigo. Né? Eu prestava consultoria para uma empresa e aí ela internalizou os processos, ela contratou profissionais, então eu acompanhei essa transição dentro, né? No nosso contexto lá foi mais tempo, não vem ao caso, são especificidades, mas esses 30 dias são justamente para você tirar dúvidas. Olha, eu vi que você fez aqui, qual foi a lógica que você implementou aqui? Tudo isso, qual que é o foco desses 30 dias para troca de bastões, né? Para acessos e tudo mais? Para que você não tenha impactos no seu resultado. Porque se você fazer uma transição entre prestadores de serviço e tiver uma quebra na lógica de algo que talvez estava performando, você vai ver uma queda, entende? E aí talvez você não consiga mais recuperar aquilo naquele nível. Ou então você tem ali um dente de serra de comportamento, tá? E aí, é claro, pode também melhorar muito, mas geralmente a gente trabalha muito com o pezinho no chão. Então, para a gente suavizar essa transição, né, reduzir esses impactos e o risco de transição, é imprescindível que tenha esses 30 dias à frente de aviso prévio, né, para que, enfim, papos técnicos, tudo isso seja alinhado entre as pessoas que vão estar deixando e adquirindo as novas responsabilidades. Belezinha?
Eu acho que é isso. Passei por todos os principais aspectos aqui do que eu vejo, que é o que é mais crítico, o que dá mais problema, o que gera mais transtorno dentro dessa questão de contratação, o que, que eu acho que você deveria saber aqui. Obviamente, né, eu estou indo no mínimo, no fundamental. E, poxa, é isso. Nós tivemos aí 35 minutinhos de gravação de vídeo. É, Estou à disposição e a gente se vê em breve. Até mais.